Sou Márcia Tiburi, esse é o Filosofia Pop. Filosofia Pop é uma conversa que parte da nossa curiosidade, do nosso desentendimento, das nossas dúvidas que surgem justamente porque a gente não sabe das coisas sobre as quais a gente vai conversar. Não sabe no sentido de que não tem uma teoria pronta, entendeu? E a ideia é conversar. Acho legal falar também que a gente não quer fazer um debate, tipo, confrontar uma ideia com outra ideia porque elas são avessas ou porque elas não combinam entre si. A ideia é justamente fazer com que as pessoas pensem juntas. E o processo, a dinâmica, a performance da conversação, a gente tem essa crença assim, de que vai rolar um pensar junto, porque a gente vai conversar junto com uma intenção de que a gente possa refletir, inventar perguntas, pôr em cena um questionamento. Aí o assunto de hoje é um assunto assim, cujo nome, o título da coisa é Culto da Emoção. E que questão que está debaixo dessa expressão? A gente vive numa sociedade em que, assim, parece que rola um desejo de emoção, um desejo radical, assim, de... Tudo tem que ser muito emocionante, né? Então, o filme que você assiste tem que ser um filme impressionante, cheio de catástrofes, fogo para todos os lados, sexo... Mas, assim, não pode ser um sexo calmo, nem um fogo de palito de fósforo. Tem que ser tudo muito espetacular e muito intenso. E há um certo desespero por uma intensidade das coisas que a gente... Parece assim que está querendo sentir isso, né? Aí, futebol, televisão, cinema, o uso das drogas, qualquer propaganda que você assiste na televisão também tem que ser... O sujeito está lá sempre, nunca está vendendo a camisa ou o carro, ele está vendendo uma hiperemoção. Talvez dê para a gente discutir se a hiperemotividade é uma característica dessa cultura e por que, afinal de contas, pode ser uma característica e para onde também que essa condição hiperemotiva nos conduz. Então, essa experiência de hiperemotividade, acho que é o assunto com o qual a gente pode começar a conversar. Aí eu convidei Peter Paul Pelbart, que é filósofo, professor da PUC de São Paulo, e Eduardo Guerreiro Losso, que é professor de teoria literária da UFRJ. E é para conversar, então, sobre esse assunto entre nós. Acho que dá, ver o que vocês acham da ideia da gente meio que situar assim, os conceitos, né? Quando a gente fala da palavra emoção, pode usar como sinônimo, de repente, sentimento ou afeto. A gente fala disso, né? Mas é tudo a mesma coisa? Peter, você acha que é a mesma coisa? Que o povo, quando fala em emoção, assim, o que é emoção? Qual é a emoção que a gente está tocando com essa palavra? Eu não sei se é a mesma coisa, não. Eu tendo a pensar o seguinte, tem alguns sentimentos que a gente vive que são um pouco catalogáveis. A tristeza, a alegria, a inveja, o ciúme, etc. Que então, por exemplo, uma novela tem que ter tudo isso. E tem que acionar esses sentimentos que estão numa espécie de escala, assim. Eles são, digamos, já estão dados como emoções pré-formatadas.
Eu acho que afeto, no sentido forte da palavra, é outra coisa. Ou seja, afeto é justamente um movimento que não tem um trajeto definido. Você não sabe bem pelo que é que você está sendo levado. A inveja você sabe, uma certa alegria você sabe. Ou seja, talvez a maioria dos nossos sentimentos já são dados, catalogados, e a gente vai sendo educado para vivê-los, e talvez a maioria do que nos é ofertado em termos de cultura, ou de entretenimento, ou de familiaridade tenha a ver com isso. Mas talvez o mais interessante seja poder viver afetos desconhecidos. E alguns filmes nos produzem afetos desconhecidos. A gente não sabe bem. Estou triste, eu estou alegre, me aconteceu isso aqui. O que será que me aconteceu? Quando você sai com a pergunta, o que será que me aconteceu depois dessa experiência? Aí talvez sim você esteja descobrindo alguma coisa nova, que não é um sentimento já previamente dado. Mas a gente tende a achar que o afeto também é uma coisa natural e que é uma coisa sempre pessoal, né? Que é tipo, tá em mim. Sou eu que estou sentindo. E há também digamos, uma cultura da hipervalorização daquilo que é o sentimento que rola catalogado ou não catalogado no meu eu, né? O que você está falando é numa outra direção. Mas, por exemplo, quando você participa de uma manifestação, você chega lá de um jeito. No meio daquilo, você é arrebatado por coisas completamente desconhecidas. De repente, você está numa espécie de onda coletiva que te abre um horizonte, que te abre uma espécie de intensidade, outra, que você não vive na frente da televisão, você não vive aquilo com teu filho, você não vive aquilo na tua vida privada. É um afeto coletivo, mas ele atravessa os indivíduos. Então, esse tipo de afeto coletivo, eu acho que é de grande interesse para a gente pensar a vida contemporânea, porque a maioria das nossas, digamos, a maioria das coisas que a gente vive é vivido privadamente, embora seja fabricado socialmente, é vivido, sei lá, Netflix produziu um monte de filme, eu assisto aquilo em casa. É claro que eu assisto aquilo sozinho, na minha individualidade que eu vou sentindo aqueles sentimentos, embora é uma máquina cinematográfica planetária que produziu aquilo. Agora, outra coisa, por exemplo, esses afetos coletivos que se vive, sei lá, que se vive fora do seu pequeno nicho pessoal, é onde existe uma espécie de contágio, de disseminação. E isso tem uma força que, sei lá, remete a gente a coisas mais dionisíacas, de uma certa antiguidade grega. Mas nós, no Brasil, por exemplo, temos coisas no carnaval, por exemplo. 300 blocos carnavalescos na cidade de São Paulo, no ano que passou, nesse ano. O que é isso? Esse desejo de estar na rua com muita gente, vivendo alguma coisa que não se vive na vida privada, individual, familiar. É outro afeto coletivo que nos chama. Então não é um sentimento, é uma aventura. Eu acho que sim. Antes da gente chegar na crítica desse território, porque é onde a gente quer chegar, óbvio, né, gente? Eu fico pensando assim, há uma criação, digamos, há uma tradição de criação da subjetividade, vamos chamar assim, do ser humano, né, que vive aí a experiência de ser uma pessoa individual no mundo junto com outras, ok? Mas tem uma produção. E o texto, né? Você pega assim, sei lá, da Ilíada, da Odisseia, a Bíblia, aos textos dos filósofos, a literatura, pega a poesia, pega o romance. As peças, as obras, elas são máquinas de produção também da nossa crença em relação aos nossos próprios, às nossas próprias emoções.
Isso que o Peter está colocando, o afeto como um movimento expandido que envolve aventura. Mas dentro do campo da catalogação, você pega, sei lá, a literatura, pega a poesia, né? A poesia sempre foi ensinando a gente a sentir assim o assado. E sempre teve uma certa esperança ali na poesia, ou uma ideologia, de que a cada movimento, a cada contexto criado, né? Sei lá, os românticos, os simbolistas, os modernistas foram criando uma regra, digamos assim, do que seria a emoção normal. Pega João Cabral de Melo Neto, vai querer quebrar com isso, porque a poesia já não vai mais transitar na emoção. E eu estou falando isso para a gente poder pensar um pouco na criação histórica de uma crença que eu acho que as pessoas, no senso comum, têm hoje, até hoje, que é a separação entre emoção e razão. Você acha, Eduardo, que o que a gente faz com isso, né? Porque isso é uma ficção tremenda de que a emoção e a razão estão separadas. O que a gente faz com isso? Bem, isso está inscrito na própria história da filosofia, né? Na antiguidade, por exemplo, digamos que uma escola radical como foi a dos estoicos, ela acreditava que devia se viver de acordo com a razão, e isso implicava em renunciar às emoções, às paixões. E, obviamente, que eles não tinham bons olhos para as emoções. Eles achavam que as emoções elas eram coisas isentas de sentido. A razão é que ia dar sentido à vida. Então, se elas são descontroles, né, corporais, elas deviam ser postas de lado. E, bem, e isso, com o tempo, foi tendo um outro olhar em relação a isso, né? Com o tempo, a própria filosofia ela foi reconhecendo que a emoção, que é impossível compreender o homem sem levar em consideração o papel que as emoções implicam, né, no indivíduo. Até chegar ao ponto de que se descobriu que aquilo que era propriamente pessoal, subjetivo, era o sentimento, né? O sentimento que é quase que uma faculdade das emoções, de produção das emoções, né? Ou de lidar com as emoções. E aí apareceu, né, na literatura, muito especialmente, foi uma revolução ideológica, psíquica, né, cultural, que foi o romantismo. No romantismo, a emoção era interessante, ela devia ser afirmada, né, como algo que deveria ser cultivado, né? A gente acaba acreditando que as emoções são naturais, mas em função de todo um arcabouço de um cenário cultural, né, que foi criado para isso, que por isso a questão da poesia é importante, né? Exatamente. Aí houve essa equivalência, né, de que o que é poético é o que fala das emoções. E o que fala das emoções é o que fala do mais íntimo do eu, né? Daquilo que diz ao mais íntimo da sua pessoa, da sua personalidade, né? E o que é interessante perceber é que o romantismo ele foi revolucionário na sua época. Ele era um contraposto a uma visão racionalista que estava se desenvolvendo na Europa, né? Mas chegou um ponto em que, a partir do momento em que a indústria cultural, a cultura de massas, ela foi crescendo, né? O romantismo ele se tornou quase que o neorromantismo, o romantismo vulgar, vulgarizado, banalizado. Ele foi se tornando, ao meu ver, pelo menos, quase que a essência da indústria cultural. Na indústria cultural da emoção, uma das cenas que sempre me deixa bem estarrecida, curiosa e acho engraçado pra caramba são esses casamentos coletivos. Então, numa comunidade, de repente, a mulherada toda se veste de noiva e aí faz um casamento em série, sabe? We don't need education, sabe? Aquele monte de gente assim vai virar salsicha, né? E não, porque rola, né, essa imagem, as mulheres grávidas, as mulheres mais velhas, sei lá, não estão mais com aquela cara de ninfa para estar casando. Tem uma indústria cultural do próprio casamento. E aí tem o casamento na classe social. Casamento de rico,
uma baita festa, contrata um esquema todo televisivo, né, espetacular, um monte de câmeras, fotógrafos, faz toda uma coisa louca, assim, bem cafona, de um modo geral. Cafona também é um termo antigo. E, então, tem essa coisa que eu acho curioso porque aí os pobres fazem esse casamento coletivo, né? Mas a tentativa de ritualizar, talvez, essa emoção que se perdeu. Por outro lado, existem pensadores, sei lá, acho que isso está, por exemplo, no Peter Sloterdijk, com a teoria dele das esferas, que já não é mais a experiência individual que está interessando, já, talvez não seja há muito tempo essa experiência, aliás, essa experiência talvez seja uma grande ficção nossa, né? A experiência da nossa subjetividade, porque nós somos seres que estamos sempre com o outro. Então, tem um campo aí que é necessariamente afetivo, para usar o conceito que você levantou. A gente está, para usar um termo assim bem simples, vulgar, que todo mundo vai entender, a gente está sempre em troca. A gente está sempre em tensão com o outro, uma troca mais positiva, mais negativa, mas está, sei lá, interagindo. A interação é uma ficção? Essa é a pergunta. Bem, me parece que ela é real, que ela é factual, né? Ela existe, mas, por outro lado, tem sempre um imaginário do outro, né? Toda relação que a gente tem com o outro, ela implica no que você pensa em relação ao outro, qual a imagem que você faz do outro. E isso necessariamente está sempre ligado a emoções. Você tem determinadas emoções de agrado ou desagrado com o outro. E inevitavelmente, isso está dentro de um imaginário. Então, existe sempre uma ficção, um campo ficcional em torno do que você mesmo cria, né? Ou o seu consciente, ou até seu inconsciente cria essa ficção. Né? Mas, então, isso tem a ver também com o desejo. E uma das questões que eu acho que dá para a gente colocar também em relação a isso é que nós vivemos num cenário em que existe uma disputa pelo desejo num nível industrial mesmo, num nível do mercado. Então, talvez exista essa crença de que o ser humano é um ser desejante, de que o desejo é o desejo do outro. E a gente vai ter que conversar sobre isso, sobre essa transformação dos nossos desejos em objeto de aposta do mercado, esse desejo que vira facilmente uma mercadoria. Essa é a nossa questão. Na nossa experiência pessoal, digamos assim, a gente tem a ideia de que a emoção é aquilo que existe de mais próprio, de mais pessoal e aquilo que é intangível. Que se tem uma coisa que para cada pessoa é meio que sagrado, né? É esse universo daquilo que eu senti. Só eu sei o que eu estou sentindo, né? E, sei lá, você vai para os filósofos antigos, assim, vai para os filósofos lá do século XVIII, os empiristas, sei lá. Por exemplo, David Hume falava isso, que não tem como a gente medir o sentimento do outro. Então, em relação ao sentimento, sempre vamos ter que esperar. Sentimento no sentido daquela experiência interna, né, que parece que é própria de cada um. Vamos ter que, em relação a essa experiência, sempre esperar que a pessoa expresse alguma coisa de si para a gente ter algum tipo de acesso ao que ela sente, né? Tem uma hipervalorização e ao mesmo, né, desse sentir próprio. E, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade marcada pela... Enfim, que é estruturada na base dessa ético-política bastante perversa, que é... Também, entre aspas, aí, né? Que é o capitalismo, e que tem uma correspondência num sistema de dominação geral, que envolve dominação masculina, mas todo tipo de dominação. E eu fico pensando, nesse sistema, então... aquilo que seria o mais próprio de cada um é constantemente expropriado por meio de uma administração que é mais ou menos sutil. Quer dizer, parece menos sutil
para quem estuda isso, para quem fica tentando pensar o que isso significa, mas a nossa emoção ela é administrada. Se a gente pensar na psicologização da vida, na psiquiatrização da vida, as nossas emoções não foram apenas catalogadas, digamos, do ponto de vista cultural, mas elas também são usadas por por uma indústria e por um mercado que vão não apenas vender emoções lá na televisão, vender as tragédias nos programas de terror, de horror, de catástrofe, mas vão também definir para a gente como se deve sentir. Então, devemos sentir paz ou devemos sentir excitação. Na nossa época, está em jogo, o que está vendendo é a excitação. E essa é a nossa característica, acho que dá para a gente pensar nisso, né? A gente vive numa sociedade excitada, Eduardo? Dá para falar isso? Com certeza. Eu não tenho dúvida, porque todo o trabalho que os meios eletrônicos, os aparelhos eletrônicos, os meios audiovisuais, as grandes empresas de mídia, o que elas fazem é sempre imprimir choques cada vez maiores para a gente, né? Pensa, por exemplo, na propaganda, né? Uma imagem ela não pode ficar mais do que 2, 3 segundos na TV, ou talvez menos do que isso. As imagens elas têm que se modificarem a cada momento, né? Isso significa que é preciso sempre novos estímulos, e estímulos cada vez mais fortes. E isso significa que as pessoas cada vez mais elas procuram emoções mais fortes e ficam anestesiadas, cada vez mais anestesiadas por causa disso. Quer dizer, cada vez mais excitadas, procuram cada vez mais excitação e, por consequência, ficam cada vez mais anestesiados, com dificuldade de sentir. Tá, mas assim, vou fazer uma pergunta que eu imagino que várias pessoas possam também se colocar. Então, quanto mais eu sinto, menos eu sinto? O que é isso, assim? O que começa antes? Primeiro eu tive que, sei lá, me fazer de morto. Porque eu fico pensando, será que não é isso? De tanto ser... Não é que eu tenha sido bombardeado, é que, na verdade, eu deveria primeiro não sentir. O que foi feito de mim para que eu não sinta? Sei lá, fico lembrando daquele filme que eu achei tão incrível, que é A Fita Branca, lembra? Pensa nessa cultura da frieza, a educação pela frieza, que hoje em dia não está mais tão em voga porque você não pode mais bater em criança, mas as pessoas ainda batem. Então, você é educado para não sentir, formado para não sentir. E aí, justamente formado para não sentir, para você virar o quê? Um plástico que vai ser moldado por essa indústria? Então, no campo da educação, né, da escola, universidade, no campo das empresas, do trabalho, há uma espécie de consenso de que tudo deve ser o menos... deve haver o mínimo de relações, de complicações afetivas possíveis, né? Então, existe um esforço de neutralização das emoções. Mas, no campo do lazer, no campo propriamente da mídia, da cultura de massa, tem uma exaltação cada vez maior. Não me parece? Não parece a você, talvez? Eu acho que quer dizer, eu acho que mas eu acho que tem um controle, isso o Peter que gosta de estudar, que tem um controle biopolítico. Porque o que eu queria dizer é que eu não sei se eu estou de acordo com essa neutralização, porque o que mais se vê digamos, em vários domínios, não só do entretenimento, mobilizar nos sujeitos uma certa dimensão afetiva que os implique, que os capture, que faça com que eles produzam o máximo possível, inclusive que as relações entre eles sejam de troca, para que uma certa cooperação
inclusive afetiva, social, emocional, tudo que vocês quiserem, que isso renda. Então, um certo regime biopolítico, como a gente diria hoje, faz render a subjetividade, tanto individual quanto coletiva. Faz render, quer dizer... Então, sujeito, mesmo que o sujeito está lá no computador, ele já não sabe se ele está trocando e-mail com amigos, se ele está se entretendo, se divertindo um pouquinho, se ele está trabalhando, ou se ele está, digamos, otimizando a sua performance profissional. Mas talvez seja isso tudo ao mesmo tempo. Porque você já não sabe no computador. Às vezes você troca um e-mail, mas ao mesmo tempo você está aprendendo alguma coisa, mas você está trabalhando, você está vendo um filme, tudo, de algum modo, essa segmentação, tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo de descanso, tempo de família, isso tudo se atravessou e a gente está como que o tempo todo numa mobilização total de todos as dimensões emocionais, sentimentais, afetivas. E eu acho que isso, essa captura, essa mobilização, como dizia, né, o Junger dizia, mobilização total. O Sloterdijk retomou isso. O que é um regime que mobiliza, não é assim que domina no sentido da repressão. Isso era antigamente, se reprime as pessoas. Hoje em dia não é que se reprime, se extrai delas o máximo, se mobiliza nelas o máximo de disponibilidade, de desejo, se suscita o desejo. Por exemplo, não é que ninguém manda eu ir na academia. Eu quero ir na academia. Eu vou por conta própria, porque eu quero ter o corpo assim, o corpo assado, a saúde assim, a saúde assada. Então, é uma mobilização do meu desejo. Então, esse regime é novo, não é que se reprime o desejo, se intensifica. E eu acho que isso vai na linha do que você falou, o que é um regime de intensificação, em que a gente está o tempo todo numa mobilização, vamos chamar assim, subjetiva, afetiva, que não me permite desconexão nenhuma. Eu estou plugado o tempo todo, plugado. E eu, por minha conta pessoal, eu digo, meu sonho é o desplugamento, a desconexão, conseguir me desconectar. Eu não tenho celular, já é um recurso que eu tenho de desconexão. Eu sou bombardeado o tempo todo. Por que eu não tenho? O que acontece com meu filho? E se meu filho acontecer alguma coisa? E se da faculdade, qualquer emergência? E eu me digo, eu preciso disso. Então, eu acho, estou falando do caso pessoal, mas é mais assim para dizer, eu acho que vão se gestando modos de resistência a essa plugagem generalizada que nos vampiriza o emocionamento. Eu quero poder, de vez em quando, morrer assim. Eu quero morrer por um tempo, eu quero desaparecer por um tempo. Eu quero poder estar aberto a outro tipo de troca que não a esse bombardeio, a essa solicitação em que eu preciso reagir imediatamente. Porque ter que reagir imediatamente é uma tirania da alta intensidade. Eu acho que tem isso. Tem um despotismo de poder o tempo todo sentir o máximo. Eu não quero isso, porque é a partir dessa sentir o máximo que eu já não sinto mais nada. Eu só estou numa espécie de máquina infernal. Posso contar uma experiência muito brevíssima, eu tive uma vez num cruzeiro, 10 andares, um monte de restaurante, de piscina, de bingo, de cinema, não sei o quê. O tempo todo, em qualquer canto, você era solicitado a ter muito prazer. Ou se empanturrar de comida, ou se empanturrar de imagem, ou se empanturrar de sauna, ou ficar completamente se divertindo com a música, jantar com o capitão, etc.
Você ia no seu quarto, você queria um pouco de paz, você liga a TV, o que aparece na TV? O que está acontecendo no 10º andar na piscina do próprio navio, e que as pessoas estão se divertindo muito. E você quer, então, um pouco de silêncio, aí você ouve nos megafones, no 5º andar tem um bingo agora acontecendo, aproveite, ganhe um carro, ganhe... Nossa. Então, mas o que é esse navio, a não ser... A nó dos insensatos. Não, mas é o nosso estultífera capitalismo contemporâneo condensado num espaço exíguo em que a gente vive nisso. O tempo todo tem que estar em alta intensidade. Isso é enlouquecedor, porque obviamente que a gente perde a sensibilidade para poder distinguir o que nos interessa, o que nos convém, o que realmente nos afeta, aquilo que a gente não quer, que a gente recusa, aquilo que nos envenena a alma. Então, essa seletividade, essa discriminação, que assim, é o mínimo do ser vivo que qualquer cachorro tem. O cachorro sabe o que lhe serve, o que não serve. Ele se estrepa quando ele começa a comer alguma coisa. A gente está perdendo essa capacidade de poder filtrar. E eu acho que isso é uma doença do contemporâneo. O que o Christoph Tschurke diz é que no início da humanidade, na origem da humanidade, o homem, ele tinha que reagir de alguma maneira às grandes catástrofes da natureza. Tempestade, né? Terremoto e etc. E essas catástrofes, elas provocavam grandes traumas na cabeça do homem primitivo. Dos animais também. Mas o homem primitivo, ele fez uma coisa que os animais não fizeram. Ele inventou um procedimento que é uma espécie de autovacina. Ele vacina um pouco de medo nele, de pavor nele, para ele conseguir controlar o pavor que vem de fora. Esse remédio que o homem inventou inconscientemente, ele não estava sabendo que ele estava fazendo isso, eu estou aqui, né, isso é uma visão retrospectiva, se chama sacrifício. O homem começou a produzir sacrifícios, humanos mesmo, com pessoas importantes, com a filha do chefe da tribo, né? Produzia sacrifício, que era uma maneira dele controlar o seu próprio pavor, o seu próprio medo, né? Bem, segundo o Tschurke, foi isso que tornou possível a própria civilização. Ele vê isso como a origem da cultura. A partir do ritual de sacrifício, do ritual como um todo, foi se criando uma repetição de gestos, de palavras. E a linguagem foi nascendo a partir daí. A cultura foi símbolos. A cultura foi nascendo a partir desse ritual de sacrifício. Pois bem, o que acontece agora na sociedade industrial, né, é que nós estamos repetindo o choque, nós estamos repetindo de novo esse pavor original. Só que naquela época, né, há 200 mil anos atrás, até ao longo de toda a história da civilização, isso implicou num processo de sedimentação. O homem foi sendo capaz de se concentrar, de colocar a sua atenção em determinados objetos, determinadas coisas. Ele foi capaz de reter a sua atenção. Ele faz isso melhor do que qualquer outro animal, certo? Por isso que tem linguagem, por isso que tem ciência, por isso que tem literatura, por isso que tem tudo isso. Agora, o que esse choque imagético constante faz, esse regime de atenção constante que faz que a gente ficar 3 horas numa tela de celular, de uma tela de televisão, essas telas super sofisticadas, etc. e tal, o que acontece é que passa a haver um processo de dessedimentação. Quer dizer, há uma deteriorização da nossa própria consciência. Quer dizer, a gente... Isso não significa só que a gente não está percebendo, né? A gente não está percebendo que isso está acontecendo, sim, mas o que é deteriorar a consciência? É começar também a ter um tanto de crença de que é verdade, não é isso? Não é tipo, parei de pensar? Isso que você está falando? Mas eu acho um fenômeno que eu queria colocar que é bem curioso que acontece é que
de certa maneira, eu acho que a maioria das pessoas, elas percebem isso. No fundo, elas percebem. Elas não teorizam como Tchurker, ou da maneira como você colocou, que foi muito, muito interessante. Mas eu acho que as pessoas percebem. O problema é que elas já estão viciadas nisso. Então, elas percebem da mesma maneira que o viciado, ele percebe que ele é viciado, mas que, como ele tem consciência do vício, o vício não o dominou completamente. De fato, não o dominou completamente, porque ele tem consciência. Ele acha que ele pode parar, mas ele não para. Esse é o problema. Por quê? Por que ele não para? Porque ele está viciado. Não, fiquei engraçado falar assim, não, porque tem gente que sai da coisa, mas você não vai... Claro, você vai poder sair de um vício particular. Uma bebida, uma droga qualquer, um comportamento compulsivo, mas você não vai poder sair daquelas compulsões que são próprias da cultura, porque você é convidado todo dia a ter um celular, a não se manter em estado de sobriedade nunca, você tem que estar sempre ébrio de alguma coisa. Bom, vai numa festa, se você não bebe álcool, o que você está fazendo aqui, né? Aliás, tem uma droga muito interessante na nossa época, que é o êxtase. E o que é essa droga, senão é uma droga que faz você ficar justamente suspenso, em êxtase. E o êxtase, acho que é uma palavra boa também para... Uma expressão assim que acho que dá um certo... Sinaliza assim para alguma coisa que a gente está experimentando no nível coletivo. Então, acho que nós podemos falar dessa história do êxtase. Emoções, afetos, sentimentos, tristezas, alegrias, sofrimentos, sacrifícios. Está na hora de vocês fazerem as perguntas. Bom, a pergunta é para todos. Uma sociedade marcada pelo excesso. E aí estou colocando o excesso como o espírito do tempo e que atravessa a humanidade. Esse excesso não é uma contraposição, uma falta, e uma falta muito grande, eu digo, onde você tem uma sociedade, sei lá, mais depressiva, mais estressada, que não se pode fracassar, que não se pode perder, que precisa ser forte, enfim, marcada por você ter uma intensidade em várias ações humanas. Será que esse excesso de emoção que a gente coloca agora não é também uma marca do tempo onde se falta muito de um lado e se tem determinadas prisões por um momento, você precisa, de certa forma, extravasar. E aí isso marca, a emoção marca a arte, a emoção marca o cinema, marca, enfim, a pintura, marca a música, marca a dança, né? E aí isso você chega na contemporaneidade. Então, isso não é mais uma reação do que uma reação como característica do momento e não não é uma doença, mas enfim, mais uma causa do que uma consequência. Linda pergunta. Eu estou totalmente de acordo com a perspectiva que você está trazendo, porque de fato essa hiperexcitação é uma compensação a uma depauperação vital, uma espécie de miséria afetiva, uma pobreza de outra ordem. Ou seja, esse estado maníaco, né, é para encobrir alguma outra coisa onde há um mal-estar avassalador. E por isso que é tão importante poder se desplugar desse estado de excitação crescente e poder
sondar o que é que tem. Que miséria é essa? Que miséria é essa nas relações? Que miséria é essa nas conexões? Que vida é essa? Eu uma vez li um artigo que eu achei tão bonito, o título, Vida Pobre. Não é a pobreza material, não é? Porque às vezes é justamente ali, nos nichos mais abastados, né? Onde a vida é mais pobre. E às vezes é justamente nos nichos mais pobres, onde há uma riqueza vital, uma espécie de desafio, né? De poder inventar estratégias de sobrevivência que são de alto grau de invenção. Então eu diria assim que, de fato, a gente talvez careça, não é de... Claro, há uma carência que é produzida pelo capitalismo, se produz carência, falta, mas tem uma carência de outra ordem, que eu acho que se dá no nível da invenção de novos modos de viver e de se conectar. É como se é aí que, eu diria assim, nietzscheanamente falando, que talvez a nossa vida esteja bloqueada na sua capacidade de inventar outras vidas, outras maneiras de viver. Bom, só partindo do pressuposto que quando a gente se emociona, a gente se sente vivo, né? A hora que vocês falaram do bombardeamento e tal, e depois o apagão, me veio uma associação livre, assim, não sou médico, nada, mas o Alzheimer, né? Que é a pessoa que está ali viva, mas parece que não tem emoção. E aí, eu não sei se é uma associação muito absurda, mas queria que vocês fizessem uma comparação pelo seguinte: o Alzheimer é uma coisa recente, né? Assim, o diagnóstico, a descoberta foi lá, sei lá, na década de 30, uma coisa assim. Dizem até que quando Freud falou de alguma coisa, ao mesmo tempo estava o cara lá falando do Alzheimer, e ninguém deu atenção para ele, e só agora é que eles retomaram. Enfim, eu vejo uma semelhança nessa história de bombardeamento, até porque, experiência vivida, assim, a pessoa que ficou com Alzheimer, ela explodiu em emoções. Assim. A pessoa contada, não sei se as pessoas aqui conviveram, ouviram, enfim, mas é uma explosão de sentimento. Fala tudo que parece que você está vendo a pessoa falando tudo aquilo que ela não falou a vida inteira. E aí vem um remédio que, apaga a pessoa. Quer dizer, a gente acha que é o remédio, mas será que essa a doença? Então, vocês estão falando muito do contemporâneo, né, do que a gente está vivendo hoje. É uma doença de hoje. Será que essa doença existe mesmo ou é uma coisa que está encaixada aí nessa história que vocês estão contando, né? Eu queria essa associação, não sei se é muito absurda, mas eu queria que vocês fizessem um pouquinho também, para ver se faz sentido o que passou pela minha cabeça. Eu vou responder. A ideia é muito boa, porque realmente tem algumas doenças recentes que são sintomáticas do processo global, né, da sociedade, o que está acontecendo com a sociedade. Elas são sinais do que a sociedade está vivendo, né? Então, se você me permitir, eu vou responder isso com uma outra doença, que é o déficit de atenção, né? O déficit de atenção, ele é justamente uma doença tão característica, né, do que todo mundo está vivendo, que é difícil dizer se aquele adolescente ou aquela criança que está sofrendo de falta de atenção na escola, né, porque está tendo contato constante com celulares, com máquinas, com jogos e etc. e tal,
é difícil saber se o que ela está passando não é, na verdade, uma coisa que todos estão passando, né? E aí fica até difícil dizer até que ponto quem tem déficit de atenção e quem não tem, né? Isso significa que o déficit de atenção virou uma cultura. A nossa cultura é a cultura do déficit de atenção, né? Da falta de atenção. E isso é muito grave, porque justamente dentro da história da humanidade, acho que uma das coisas que mais caracteriza o homem é essa capacidade de retenção. Você parar numa coisa, pensar sobre ela, refletir e encontrar uma determinada solução para algum problema, né? O homem sempre fez isso. Mas se ele não é capaz de parar e refletir, se ele tem um problema de distração constante, né? Quem que ele vai ser? Né? O que ele é agora? Né? Quer dizer, isso é uma desconstrução do conceito de humano, né? Já fizemos várias desconstruções do conceito de humano ao longo do século XX, né? O humanismo foi meio que por água abaixo, mas acho que essa é uma desconstrução bem recente e ela não é somente no campo das ideias, ela está acontecendo cotidianamente. Quando é feito, depois de toda essa palestra, quando a gente observa o diagnóstico, ele é terrível, né? Realmente, déficit de atenção, crianças com uma agenda lotadíssima, não tem tempo absolutamente para mais nada. As crianças hoje quase não brincam, elas vivem já... Vejo crianças com 2 anos de idade com um aparelho, vendo a galinha pintadinha. É isso que a gente tem visto hoje em termos de infância. E aí eu tenho uma pergunta para vocês que estudam e que com certeza pesquisam, no sentido de se vocês observam que, ao mesmo tempo que todo esse destroço está acontecendo, se vocês não percebem que existe um movimento brotando em muitos jovens mesmo, num sentido oposto, inclusive na educação dos próprios filhos. É uma pergunta. Acho curioso assim pensar se a gente se desenvolve em relação aos objetos, se a gente se faz junto com as coisas que a gente experimentou, a gente se constrói, a gente se forma junto com as pessoas com quem a gente se encontrou. E, ao mesmo tempo, a gente se forma em relação às coisas que a gente usou e que a gente fez. E aos contextos que colocam assim, uma totalidade da experiência, né? Então, o hábito, o modo de ser, o modo de conviver na família, na escola, na cidade. O nosso corpo tá, enfim, é meio fácil assim da gente pensar. Acho que é simples, né? Essa ideia de que o corpo é cognitivo com o ambiente no qual ele se gesta, né? Aí a gente está falando, por exemplo, apareceu esse assunto dessas crianças hiperativas, são as crianças de apartamento, que têm uma outra formação física, né? Crianças, essa geração de crianças que se criou com os computadores. Eu, dando um exemplo, já vi adolescentes que comentaram que prazer que terem descoberto o que significa não estar plugado. Então, a descoberta do desligamento como um prazer novo. E o prazer de ler um livro inteiro como um prazer novo para quem vive na geração da compulsão à emissão aí nos Messenger, WhatsApps e que tais, né? Essas coisas todas de telefone. Às vezes, eu tenho um certo delírio que, de fato, não só os grandes jornais, os meios de comunicação, eles fazem um filtro daquilo que interessa aparecer, mas é curioso como que, mesmo nas redes sociais, no movimento meio selvagem e caótico das redes, geralmente tem aquelas coisas que fazem sucesso e que não são produzidos diretamente da TV e tal. São produzidos por pessoas comuns, mas aquilo faz sucesso, né?
Eu vou dar um exemplo que eu acho muito engraçado, por exemplo, é os bichinhos, né? O sentimento de carinho, de comoção, aquela coisa, né, a ternura, o mimo daqueles gatinhos, né, nos apartamentos, isso faz um tremendo sucesso. Todo mundo ama isso, eu também amo, eu adoro gatinho, né? E a interação dos gatinhos, né, com os cachorros, mas não só com os cachorros, aí começa a aparecer a interação do gato com o crocodilo, com a tartaruga, com o golfinho, às vezes 3 ou 4 animais juntos interagindo, assim, um negócio assim, né, absolutamente espetacular. E eu acho engraçado porque, por um lado, são coisas assim menores. Mas, por outro lado, elas mostram, como a gente está vendo através de uma máquina, de uma tela, né? Nós estamos sendo totalmente maquinizados nesse processo, né? É inevitável pensar que essa busca pelos gatinhos, bichinhos, a interação dos bichinhos, etc. e tal, ela está refletindo uma perda da nossa animalidade, né? Uma perda desse mundo desplugado, né? E aí, quando a gente pensa assim, nos elementos que poderiam aparecer, que estão fora, né, tentativas de desplugamento e etc., eu acho que isso de fato existe, que isso é importante e que isso é absolutamente necessário para se procurar aquilo que o Peter chamou de novos modos de vida, né? Tanto desplugados como plugados. Quer dizer, por isso que quando você coloca, Márcia, que é importante também uma visibilidade política ampla para se buscar novos modos de vida, né? É preciso, né, também invadir as redes nesse movimento de desplugamento. Quer dizer, as redes precisam conhecer o desplugamento. Esse é o paradoxo. O desejo foi o de conversar sobre um assunto que nós tendemos a tratar como natural, porque é muito próximo de nós, é muito imediato. E, de modo geral, no campo do nosso desconhecimento, as emoções ocupam um lugar bem especial. Nós achamos que sabemos tudo acerca daquilo que nós sentimos. Essa conversa desejava, estava no fundo dela, essa ideia de que a gente poderia expandir o pensamento, fazendo a reflexão filosófica, no que é filosofia, senão a reflexão mesmo, é ir pensando, para ver o que acontece enquanto a gente está pensando sobre as coisas que a gente está tentando pensar. E, então, colocar o termo emoção em questão, esse é o objetivo. Eu fico com a expectativa de que, a partir disso, a gente possa, então, viver a vida de um jeito, pelo menos, um pouco mais pensado, né? Então, pensar a emoção que a gente sente diante das coisas e o porquê que a gente sente tanto, ou sente menos, ou sente mais, sabendo que o problema não é só esse, e que muito mais está acontecendo no nível da nossa experiência afetiva, e que essa experiência afetiva está na base também do nosso pensamento, está na base das nossas atitudes éticas e políticas na vida como um todo, em todos os espaços que, enfim, a gente faz experiência. Enfim, é isso.